Afinal, o que era o perfume do Padre Pio? Você já sentiu o perfume do Padre Pio? Olá, amigos e amigas da Associação Angina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Nós já falamos várias vezes aqui no nosso programa a respeito do perfume do Padre Pio, né? Mas nunca é demais falar, nunca é demais falar, principalmente quando a gente encontra um fato novo, um dado novo, e que a gente pode é, comentar novamente, e com isso a gente vai fixando também na nossa cabeça várias histórias do Padre Pio. Vocês estão vendo que eu estou olhando aqui do lado, é porque cada vez que eu vou gravar o vídeo, acontece alguma coisa que ou desliga o microfone, ou desliga não sei o que. Então eu estou gravando agora com um microfone extra aqui, para que se perder alguma coisa, eu pego lá. É uma guerra, é uma coisa tremenda. Bom, mas esse é o nosso estúdio improvisado. O que interessa é o assunto sobre o qual nós falamos. O dia que eu fizer um estúdio todo técnico, etc., talvez a gente não consiga fazer isso. Mas hoje nós vamos, então, falar sobre o perfume do Padre Pio. O que era esse perfume? E nós tiramos isso daquele livro do Olivo Cheska, O Santo Terceiro Milênio, que sempre tem novidade. Aquele livro é uma coisa assim fantástica. Então, eu vou direto para o texto dele aqui. Não esqueçam da missa, hein? Clique aqui, inscreva-se, acione o sininho e você já vai ter o seu nome incluído, as suas intenções, seus pedidos, na missa do dia quinta-feira, tá bom? Me coloquem aí a plaquinha aí explicando como é que você pode colocar mais pessoas na missa, tá bom? Enquanto eu falo aí. Bom, vamos lá. Muitos já ouviram falar em odor de santidade. É uma expressão usada em biografia de santos, ao se falar que morreram em odor de santidade. Trata-se geralmente de uma nobre metáfora. Não quer dizer que haja um odor, um perfume de santidade. Mas no caso do Padre Pio, porém, esse odor ou perfume não era metafórico, e sim real. O fenômeno recebe, na teologia mística, o nome de osmogenia. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Na teologia mística, osmogenia. Cada dia eu aprendo alguma coisa nova, que aprendemos juntos, né? Uma coisa nova da Santa Igreja Católica, da teologia, da doutrina católica, da vida dos santos. É muito bom a gente poder fazer essa conversa assim, né? Nós encontramos esse fenômeno místico, né, na vida de muitos santos, como São Francisco de Assis, cujos estigmas emanavam uma suave fragrância. Então, São Francisco de Assis também tinha essa mesma coisa do Padre Pio. De Teresa de Ávila, sabe-se que a água em que foi lavado seu cadáver ficou perfumada e da sua sepultura durante 9 meses desprendia um suave odor que se tornou mais intenso durante a exumação de seus restos mortais. Que coisa impressionante. Restos mortais não são feitos para ter perfume, né? No entanto, uma santa. Coisa parecida aconteceu com São Domingos de Gusmão, São José de Cupertino, Santa Catarina de Ricci e Santa Verônica de Giuliani. Olha só quantos casos tem, eu não conhecia nenhum deles, nenhum. E nenhum deles, porém, com manifestações tão variadas e tão mutáveis como no caso do Padre Pio, cujo perfume podia ser sentido de longe, não importa a distância que se estivesse, mesmo a centenas de quilômetros. Tem vários fatos nessa linha de gente que, de repente, estava num apuro qualquer e sentia o perfume do Padre Pio. E a pessoa estava centenas de quilômetros. Sua fonte primária, a fonte de onde saía esse perfume, era o sangue dos estigmas. Com frequência, porém, provinha de sua pessoa e de suas vestes. Quer dizer, o perfume mesmo saiu dos estigmas, do sangue. Alguém já cheirou sangue? Eu não me lembro de ter cheirado sangue, mas não deve ser agradável. Não deve ser agradável, né? Ainda mais na hora que ele está virando, se transformando em uma ferida, né? Não deve ser agradável.
mas o do Padre Pio era fantástico, né? E, com frequência, vinha também da sua pessoa e das suas vestes. As vestes do Padre Pio eram perfumadas. Eu não sei se ele vai contar aqui a história. Bom, vamos ver. Depois eu conto. Ao passar pelo corredor ou outros pontos do convento, deixava uma trilha perfumada, um rastro assim, de perfume, né? Bastava seguir por ela para saber onde se encontrava naquele momento. Fantástico. Hoje a gente vai nos laboratórios aí e fala, segue a faixa azul, você chega lá para tirar a radiografia. Vai nesse poupa-tempo, anda sempre na amarela. Aqui no convento era diferente. Onde é que está o Padre Pio? Vai seguindo o perfume dele, que você encontra, né? Vai acompanhando, vai pegando o rastro do perfume. O perfume desprendia-se, por fim, das coisas que tocava. Quer dizer, quando ele tocava, ficava perfumado. A gente vê, mesmo em seres humanos, em seres comuns, né, não santos, se você passar uma água de colônia nas mãos, uma coisa assim, você vai tocar e essa água, de alguma forma, vai impregnar aquilo que você toca, né? Agora, no Padre Pio não tinha água de colônia, não, era o odor de santidade. É o perfume, o famoso perfume da osmogenia. Osmogenia, olha só, hein? O perfume desprendia-se, por fim, das coisas que ele tocava e ali podia permanecer longamente, como é o caso de José Onofrio de Palermo. Depois de sua conversão, então aqui vai contar a história dele. Depois de sua conversão, ao confessar-se com o Padre Pio, que durante o tempo todo manteve sua mão direita apertada entre as dele, né? Ele então agora nos conta. Ao chegar em Foggia, conta Onúfrio, não é Onofrio, é Onúfrio. Ao chegar em Foggia, notei que da mão direita se desprendia um perfume que não tinha a mão esquerda. Quer dizer, a mão que o Padre Pio tocou, aqui tinha e aqui não tinha. Bom, alguém vai dizer, não, é porque tocou nessa só. Calma. O mesmo perfume que eu sentira perto do Padre Pio e que permaneceu por alguns dias, embora lavando a mão repetidas vezes. Então, não é porque uma tinha sido tocada, outra não, porque ele lavava as mãos repetidas vezes e continuava esta direita com o perfume e a outra não. Isso é impressionante. Como o padre tinha me dado uma penitência, agora vocês vão ver aqui, vou ficar arrepiado. Tinham me dado uma penitência de 2 meses de duração. Penitência de 2 meses de duração, hein? Hoje em dia, 5 Ave Maria, 5 Pai Nosso, uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Não estou criticando, porque o padre tem essa liberdade, né? Mas olha o Padre Pio aqui, ele dava 2 meses de duração à penitência. Um perfume idêntico que subia do peito ao nariz era tão agradável que me deixava inebriado. Quer dizer, do peito dele durante... Aí já não é nem penitência, né? Isso aí é êxtase, né? Recebeu a graça de ter o perfume se desprendendo do peito, o perfume do Padre Pio, meu Deus. Vez por outra, desaparecia. Então eu tentava sugestionar-me para senti-lo de novo, mas nada. Ou seja, não era uma coisa produzida pela autossugestão, nada disso, né? De repente, quando menos esperava, voltava a se manifestar. Terminados os 2 meses da penitência, sumiu de vez. Era quase o caso de ele voltar lá, Padre Pio, me dá mais 2 meses de penitência, nas mesmas condições. Tem que ser nas mesmas condições. Bom, um dos primeiros a sentir o perfume foi o Dr. Luigi Romanelli, no dia da sua chegada para estudar os estigmas do Padre Pio. Ficou surpreso e até escandalizado quando, ao entrar na cela do Padre Pio, encontrou um ambiente fortemente perfumado. Olha que impressionante. Eu ia contar essa história, ainda bem que está contado aqui, né? Então, que negócio é isso? Um padre com pobreza, levando uma vida austera, mas todo perfumado, comprando ali nos Grand Magasins lá de Paris os perfumes melhores do mundo. Que negócio é esse? Bom,
com que ele então pensou, com que então que história é essa desse frade que gosta de se perfumar? Indagava-se ele, desconfiado. Era só o que faltava. E havia mais. Pelo visto, não se tratava de um perfume qualquer, mas de um produto caro e de boa qualidade. Olha lá, olha só, ele já foi pensando mal do Padre Pio. Imagina como devia ser bom esse perfume, né? Tem gente que fala perfume de violeta, de rosa. Eu acho que não devia dar para definir desse jeito, não. Devia ser um negócio tão fantástico. Porque é um perfume do céu, né? De alguma fragrância celeste. Como é que pode ser uma fragrância celeste? Meio sem jeito, foi manifestar sua estranheza ao padre Valenciano. Ele foi falar com o padre. Mas olha como é que ele falou. Ele já falou desconfiando. Ele falou: sim, padre, deve ser presente de alguma beata da aristocracia, mas não me parece bem que um capuchinho de vida mortificada, como se afirma, use perfumes e desse preço. Quer dizer, deve ter sido uma beata, mas o capuchinho usar esse perfume, que tem vida de pobreza, né? E um perfume caro. O padre Valenciano achou graça. Desculpe. Se a minha tosse fosse igual ao do Padre Pio, pelo menos, né? Mas não é, eu acho que não é, não. Padre Valenciano achou graça. Um capuchinho usando perfume, só faltava essa, disse ele. Por aí pode ver como se inventam histórias e se as põe a circular pelo mundo. Era fake news já da época, né? Nada de perfumes, meu caro doutor. É o sangue do Padre Pio que exala este agradável odor. Então, desmontou a fake news aqui. Naquele tempo também era mais fácil desmontar uma fake news. Romanelli sacode a cabeça. Estes frades, pensa consigo, estão querendo brincar comigo. Primeiro inventaram a história dos estigmas para atrair gente. Agora tentam convencer um médico de que o sangue do colega, ao invés de seu desagradável cheiro natural, exala perfume. Para certificar-se, Romanelli voltou à cela do Padre Pio e ficou desapontado. Imagina, eu estou imaginando a cena. Né? Não havia mais qualquer cheiro, nem bom nem ruim. Por mais que ele continuasse aspirando o ar, nada. Ele deve ter ficado igual um cachorro perdigueiro lá, né? Cheirando de todos os jeitos lá. Nada, nada. Antes de partir, subiu cismado a escala do convento e sentiu-se novamente envolto numa onda perfumada. Pensou em autossugestão, mas o aroma era tão forte que não havia possibilidade de engano. Foi questão de poucos segundos, mas o suficiente para levantar na mente do médico um novo ponto de interrogação. Resolveu, então, dar ciência do fato ao superior provincial, quer dizer, não ao superior do convento, mas da província inteira. Olha aí, ó. Os monges lá do convento estão aprontando, enfim. Escreveu-lhe uma carta. Nela, reconhecia que não podia, em absoluto, tratar-se de autossugestão. Primeiro, porque ninguém tinha me falado antes. Olha, ele foi honesto. Ele falou para o superior provincial, hein? Quer dizer, não era autossugestão. Ninguém tinha me falado de perfume antes. Por exemplo, se nós, hoje, fôssemos encontrar com o Padre Pio, conhecendo essa questão do perfume, talvez nós pudéssemos nos autossugestionar. Né? Eu estive no convento do Padre Pio, não senti nenhum perfume. Eu nunca senti nenhum perfume do Padre Pio. Outro dia me perguntaram, você já sentiu o perfume do Padre Pio? Não. Tem pessoas que relatam que já sentiram. Né? Eu sempre recomendo muita cautela, para a gente nunca exagerar. Nessa matéria, a gente tem que ser verdadeiro. E a autossugestão não é verdade, é mentira. Né? Então, hoje um amigo meu perguntou, você já sonhou com o Padre Pio? Eu falei, não. Eu tenho uma vaga ideia de um dia ter sonhado, de ter visto o Padre Pio. Né? Mas
os meus sonhos, infelizmente, a minha memória é ruim até para sonhar. Eu acordo, acho que enquanto eu escovo os dentes, eu já esqueci o sonho, por mais terrível que ele tenha sido, infelizmente. Mas fui honesto, falei, não, eu podia ter dito, né? Eu sonho. Às vezes eu vejo o Padre Pio entrando por uma porta, às vezes eu vejo os anjos acompanhando o Padre Pio, aquela revoada. E o Padre Pio soprando no meu ouvido o que eu devo falar. Eu já vi coisas dessas na internet. Bom, se for, tudo bem. Bom, então ele diz, em primeiro lugar, porque ninguém tinha me falado antes. Em segundo, porque, em caso, é a carta dele para o provincial. Segundo, porque, em caso de autossugestão, eu devia ter sentido o perfume o tempo todo ou repetidas vezes, e não depois de um tão longo intervalo. Está certo. Digo-lhe isto com a maior lealdade, já que, em geral, somos propensos a atribuir à sugestão todo fenômeno que não conseguimos explicar. Isso dito por um médico. Olha que interessante, hein? Quer dizer, a situação de um cientista, de uma pessoa. A gente sempre... Tudo aquilo que não consegue explicar, não, aquilo é autossugestão. Aquilo é... Como é que chama? Visão... Como é que chama? Enganação radiótica. Enfim, tem um nome. A pessoa, quando está no deserto, de repente ele vê lá um oásis maravilhoso, etc. Não, aquilo o cérebro dele está produzindo aquilo, etc. Né? Mas a tentação é essa. Acontece um fenômeno, um arco-íris ou um fenômeno atmosférico excepcional, né? Como um raio que caiu bem, assim, aquela famosa foto do raio em cima da Basílica de São Pedro, né? É que o fotógrafo estava na hora certa ali, estava no ângulo do raio, se estivesse fora. Não, mas por que ele estava naquela hora ali? Por que o raio caiu daquele jeito? Porque naquele dia, né? Há coisas que a ciência não explica, né? Então é muito interessante isso aí. Bom, meus amigos, com isso eu termino a história do perfume do Padre Pio. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é muito bonita essa história aqui, né? Meus amigos, eu me despeço, deixo todos vocês com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a bênção do nosso Santo Padre Pio, que é uma coisa para começar o dia muito bom, né? Espero que vocês estejam assistindo de manhã. Se não, para terminar o dia também será bom. Até a próxima, meus amigos. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.